no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões, e pela incircuncisão da vossa carne vos deu vida, juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz e despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz de Cristo. Meus irmãos queridos, talvez esse texto bíblico seja o texto mais difícil desta carta aos Colossenses, porque nós temos aqui diversos aspectos que são profundamente doutrinários e que, na verdade, eu não vou cansá-los com estes assuntos, e quero, da melhor forma possível, trazer uma palavra profundamente aplicativa, embora carregada de tecnicidades e ortodoxia cristã, porque eu mesmo sei do enfado que é você ter que lidar com alguns milindres doutrinários. Mas antes de qualquer coisa, de entrarmos no texto, eu quero fazer uma apologia, uma defesa à prática do batismo dentro das nossas igrejas. Haja vista que na internet, grande parte dos nossos irmãos esparramados pelo Brasil afora tem descaracterizado, desproporcionado o batismo cristão de forma tão triste que muitas pessoas chegam a desconsiderar hoje o batismo como um veículo de iniciação para dentro da igreja cristã. Na verdade, nós precisamos compreender que batismo e ceia do Senhor são dois sacramentos que a igreja de confissão protestante assegura desde a reforma protestante. Nós nunca excluímos os sacramentos protestantes, acerca dos quais são dois, diferentes, por exemplo, da outra igreja que conserva diversos sacramentos. Nós acreditamos de forma inviolável no batismo e na ceia do Senhor. É interessante nós considerarmos que Jesus Cristo ordenou o batismo cristão. Eu li um texto aqui, no versículo de número 11, e a figura do batismo é emprestada pelo apóstolo Paulo para trazer a evidência deste símbolo na sua defesa contra judaizantes e gnósticos nesta carta. O batismo foi sacramentado e sancionado por Jesus em Mateus, capítulo 28, versículo de número 19, ordenando aos seus discípulos que eles realizassem o batismo, iniciando cristãos a jornada de fé, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O batismo, desde o primeiro século da era cristã, assim como nas páginas da Bíblia Sagrada, como muito bem defendido por Justino Mártiro de Daquê, pastor de Hermas, o Tertuliano, era o elemento inicial para alguém estar dentro de uma igreja. Era necessário que essa pessoa realizasse o seu batismo, que ela descesse as águas batismais. Tanto é que em Atos capítulo 2, versículo 38, 39 e 41, o apóstolo Pedro, após a pregação da palavra, ele abraçou aqueles que ingressaram na igreja e, batizando-os, eles foram enxertados dentro do corpo de Cristo. O batismo era visto como um novo nascimento, conforme em João capítulo 3, versículo 5, e em Romanos capítulo 6, versículo 3 e 4, mostravam categoricamente que os cristãos viam o batismo como símbolo da morte para o pecado e do novo nascimento em Cristo Jesus. Tanto é verdade que nós consideramos o batismo como um selo de Deus, conforme o próprio pastor de Hermas, um dos textos mais primitivos do segundo século da era cristã. Era tão fundante o seu pensamento sobre o batismo, que o fato dele dizer, Hermas,
que o batismo lavava pecados, talvez tenha sido um dos motivos pelos quais o seu livro não entrou no cânon dos 27 textos do Novo Testamento. O próprio livro de Daquê, que é a regra apostólica também do primeiro para o segundo século da era cristã, considerou o batismo como alto para qualquer pessoa que desejasse iniciar na fé cristã. Outro dia eu vi um influencer, um coach, um pastor na internet dizendo o seguinte: quem disse para os cristãos que a pessoa precisa batizar para participar da ceia do Senhor? E ele trouxe isso com tanta veemência, pedindo um texto bíblico, uma refutação bíblico-doutrinária. É no mínimo uma falta de desconhecimento com a história do cristianismo e com a fé genuína de Deus proposta à igreja por intermédio da sua palavra. O batismo no primeiro século da era cristã era realizado por imersão, não por aspersão. A própria palavra batismo no grego significa imergir, mergulhar, submergir o indivíduo. Muitos, inclusive, acreditavam na eficácia do batismo se assim fizesse. Mas como havia lugares que a água era muito escassa, havia uma própria recomendação de Hermas, que quando isso acontecia, ou do próprio Didaquê, me perdoe, a pessoa deveria levar sobre a sua cabeça 3 boas doses de água, cada uma delas referindo-se a uma das pessoas da Trindade. O próprio pastor de Hermas recomendava aos cristãos do primeiro século da era cristã que eles deveriam jejuar 2 dias inteiros, sem comer, de preferência também sem beber, para descer as águas batismais. Hoje nós batizamos qualquer pessoa que sinaliza, e isso é certo, pastor? Depende, porque nos primeiros séculos da era cristã, ninguém realizava o batismo de qualquer pessoa que não evidenciasse o que precisava ser evidenciado para batizar: condições de fé, de arrependimento, coração disponível e vida de testemunho converso. Eram 3 características preliminares para o indivíduo descer as águas batismais. É por isso que eles demoraram muito tempo para batizar o próprio Constantino. No 4º século da era cristã, diz os historiadores que ele foi batizado um dia antes da sua morte, porque eles entendiam que a pessoa batizada tinha os seus pecados lavados. E isso não é verdade. Nós temos os nossos pecados lavados, não nas águas batismais, mas debaixo do poder vicário do sangue de Jesus Cristo, que desceu na cruz do Calvário em favor de toda a igreja. No versículo 11, entrando nesse texto, nós temos aqui as coisas que Jesus fez. No versículo 13, como isso se deu na forma prática de vida cristã. No versículo 16, o resultado prático da ação de Cristo em nós. A primeira coisa que Jesus fez na nossa vida é fazer com que todos nós entendamos que na pessoa de Cristo, todos nós somos circuncidados. Também fostes circuncidados. Está bem aí no primeiro versículo, que é o versículo de número 11, na parte A. O cristão está morto na pessoa de Cristo, conforme 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14. Nós temos que entender aqui o dilema que Paulo está enfrentando. Ele está enfrentando dilemas com a comunidade cristã judaizante dentro deste território, e eles estavam perturbando os irmãos daquela região, Hierápolis, Laodiceia e Colossos, a região do Vale do Lico, para que os cristãos agora conversos em Cristo pudessem descer a praticar a circuncisão, para fazer com que cristãos ligados a Cristo pudessem também estar ligados a Moisés. Como ligar os cristãos gentios a Moisés? Fazendo a circuncisão, que é o pacto mosaico. Mas Paulo foi e disse: nós todos aqui estamos circuncidados, não no prepúcio da nossa carne, nós somos circuncidados na pessoa de Jesus Cristo. Em segundo lugar, nele todos nós fomos sepultados. Está aí no versículo de número 12, veja o que diz o texto bíblico: tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo. E aqui é onde eu tenho a figura de linguagem do batismo, sendo emprestada pelo apóstolo Paulo, para dizer que toda a igreja
que frequenta a casa de Deus, lavada pelo poder do sangue de Jesus Cristo, cujo nome está no livro da vida, desceu às águas batismais com Cristo. Portanto, todos nós estamos sepultados. É uma das figuras de linguagem do batismo. É a prova vívida, testemunhal, sólida, de que o indivíduo diante dos homens, perante Deus e os anjos, está testificando a sua natureza de vida conversa. Ele deixa a natureza de forma simbólica nas águas batismais e ele emerge. A palavra emerge não é batismo. A palavra batismo é emerge. O batismo não se dá quando você sai das águas. O batismo se dá quando você entra dentro das águas. Então, em Cristo todos nós fomos sepultados. Terceiro lugar, nele todos nós fomos ressuscitados. Foste ressuscitados mediante a fé no poder de Deus. Está no versículo 12, na parte B. É a maior esperança da igreja, de que a morte foi vencida. Quem dá legalidade, quem dá autoridade, quem dá poderes à morte é o pecado. Como a resposta de Deus ao meu pecado é a resposta de Deus através de Cristo na cruz do Calvário, então porque Ele morreu a minha morte, eu recebi a sua vida. E porque Ele pagou este preço, eu posso levantar as minhas mãos e glorificar a Ele na beleza da sua santidade. Em último lugar, nele todos nós somos vivificados. Está no versículo 13, na parte B. Vos deu vida juntamente com Ele. Queridos, olha aqui para o pastor. É a maior dádiva da igreja, é saber que as verdades eternas estão asseguradas na pessoa bendita de Jesus Cristo. A nossa maior vitória não são os meios com os quais nós recebemos graças e bênçãos dentro da igreja. Não são favores materiais, não são bênçãos provisionais, não são materialidades, riquezas, finanças, casas, carros, comida e bebida. A nossa maior dádiva é saber que na vida de Cristo todos nós estamos vivos. É saber que na vida de Cristo todos nós herdaremos a vida eterna. Olha para você ver a sua vida, o tanto que ela é passageira, o tanto que ela é apenas um sopro, o tanto que ela é uma vida irrisória, fragmentada, fracassada. Mas na pessoa bendita de Jesus Cristo, todos nós temos a verdadeira vida. Os primeiros cristãos entendiam isso. O aniversário daqueles irmãos era a data da sua morte, porque estava na mentalidade deles de que a vida verdadeira é a vida vivida após a morte. Por isso Agostinho de Hipona, no 4º século, diz: nós somos uma história cíclica do pó ao pó, do pó que somos ao pó que seremos. Por isso Deus fez o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas o fôlego de vida, porque só quando o vento assopra que o pó se levanta, cessa o vento e o pó cai. No dia que Deus chamar este vento, este pó vai cair. A única diferença entre eu e o pó que está no meu sapato lá fora é que eu sou um monte de pó nas mãos de um Deus que resolveu me amar. Essa é a nossa dádiva, essa é a nossa vitória, é vivermos em nós a vida de Cristo, porque a vida de Cristo é uma vida eterna. Você pode dizer glória a Deus por isso? Pastor, como que funciona isso na prática? Está aí, ó. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com Ele, perdoando todos os nossos delitos. Se dá na prática isto, a princípio, de 4 formas. Primeiro, Jesus te perdoa dos seus pecados. Olha que notícia boa. Jesus te perdoa dos seus pecados, perdoando-nos de todos os nossos delitos. Versículo 13, parte C. É a maior dádiva da igreja, é o perdão dos pecados. É a maior dádiva da igreja, é a consciência de pecado, sendo alimentada pela capacidade que o Espírito Santo tem de me convencer das minhas mazelas, dos meus orgulhos, das minhas invejas, da minha soberba, da minha ganância, da minha impetulância,
dos meus ódios, da forma como eu convivo, me agrego, congrego, como a minha língua é manuseada dentro da minha boca, as malignidades, satanicidades que estão escondidas dentro do meu coração e que eu consigo muito bem maquiá-las pelo meu estereótipo, pelo terno que eu estou usando, pela gravata que eu estou usando, mas que estão satanizando dia após dia a nossa vida. É este pecado que Jesus cravou lá na cruz do Calvário. É o demônio de si mesmo, as maldades da sua vida. É você não suportar seu pai, sua mãe, sua mulher, seu marido, seu filho, a igreja, seu pastor, esse irmão, esta irmã. É os ódios, os rancores, os traumas. Tudo isso tem que ser colocado nos pés do Calvário para que Jesus possa fazer esta obra na nossa vida. O nosso maior problema hoje é a falta de consciência de pecado. Inclusive, uma conversão genuína está intrinsecamente ligada à convicção de pecados. Convicção de pecados é o fator preponderante, inicial, é o preâmbulo, é o prólogo, é a introdução do verdadeiro avivamento. O verdadeiro avivamento não é cortar facão, não é voar, não é cantar, não é pular, não é saltar, não é plantar bananeiro. O verdadeiro avivamento começa quando a pessoa bate a sua mão no peito e reconhece pecados que só podem ser reconhecidos se a lâmpada de Deus brilhar na nossa alma. Se a lâmpada dele brilhar na sua alma nesta noite, você vai enxergar pecados horrorosos, fedorentos, mas não se preocupe não. Para isso Jesus Cristo morreu, para desfazer as obras de Satanás e te lavar debaixo do poder da glória e do sangue de Jesus Cristo. Em segundo lugar, ele cancela contra nós uma conta que é eterna. Essa palavra aqui, rasgou o escrito de dívida. Essa palavra aqui, rasgou a nossa dívida, rasgou a nossa conta. Essa palavra tem um L escriturístico, porque no grego aqui, é kiriografo. Essa palavra tem um L escriturístico, um tetelestai. Tetelestai foi a palavra que Jesus usou lá na cruz do Calvário, quando ele disse, está consumado. Porque tetelestai, ele tem uma harmonização, um L escriturístico com essa palavra kiriografo, que é essa expressão de escrito. Escrito de dívida, é uma confissão de dívida. É uma confissão de dívida eterna registrada em teu nome, com teu portador de CPF, com teu RG, com teu endereço. Lá escrito diante de Deus, sim, escrito diante de Deus. É um L escriturístico. A palavra tetelestai significa o seguinte: eu peguei essa dívida que está protestada na eternidade, e deixa eu dizer para você uma coisa, essa dívida não caduca não, querido. Essa dívida não caduca com 5 anos não. Essa dívida aqui é incaducável. Só quem caduca essa dívida é o perdão. E o perdão é o nível de maturidade que alguém possui de conseguir quitar uma dívida que não pode ser paga com dinheiro, com influência, com favor. Qual é a dívida que não pode ser paga com dinheiro, com influência, com favor? É o perdão. Lá naquela parábola do credor infiel, Jesus ilustra muito bem isso. Aquele cidadão teria que vir nesta terra reencarnado 152.500 vezes, trabalhar ininterruptamente por mais de 40 anos para poder pagar aquela dívida. Sabe qual que é a ideia daquele texto? É dizer que a dívida era impagável, era uma dívida incaducável, mas Jesus Cristo pagou a sua dívida. Ele morreu no seu lugar e agora você está aqui dando glória e bendizendo o seu santo nome. Você pode dizer glória a Deus? Eu vou dizer uma coisa assim, até parece assim, né, irmão, que nós estamos fora da caixa redonda, né? E é porque não tem caixa redonda. Mas agradeça a Deus nesta noite, porque Jesus te perdoou. Diga graças a Deus. Irmão, glorifique a Deus, Ele te perdoou. Então Ele perdoou os nossos pecados. Segundo, Ele cancelou contra nós o quiriografo, ou seja, a quiriografia, o escrito, o protesto na eternidade. Muita gente fala assim: ai pastor, eu não estou obrigado a pagar a pena capital.
fatal de Adão, porque eu não estava no jardim quando ele pecou, portanto eu não mereço morrer. Então também tu não pode receber a vida de Cristo, porque tu não estava na cruz pregado lá quando ele foi morto, não, lindeza de Jesus, o perfuminho de Jeová. Então deixe de reclamar porque você herdou a dívida adâmica, porque do mesmo modo como Adão lhe passou essa culpa e essa dívida, Jesus Cristo de Nazaré lhe transferiu o perdão e a graça, e por causa da sua morte você vivo pode glorificar ao nome de Deus lá na eternidade. Teve um aí esses dias que falou isso, não entendeu? Eu não pedi, aí não pediu, então pronto, fica lá. Ah, mas aí Deus vai mandar para o inferno? Não, a questão não é só sobre Deus mandar, é Deus tirar de lá quem estava indo para lá. Tu estavas indo para o inferno, tu estavas sendo condenado, tu estavas sendo condenada, mas Ele estendeu a mão forte, interviu na sua vida, enviou a Jesus Cristo. Ele é caminho, Ele é verdade, Ele é vida, Ele tem palavra de vida eterna, e Ele te faz assentar debaixo da sua glória, no nome de Jesus Cristo. Em terceiro lugar, olha que coisa, ó, morrendo em meu lugar. Mas rapaz, ó que impetulância essa minha, ó que arrogância. E a gente pensa assim, irmão, é tão... O pastor Valderi, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, de todos os anjos dos céus, dos pais nicenos, pais pós-nicenos, fechai esta porta. Eu estava falando de quê? Hã? Morreu. O problema é que as pessoas, elas entendem assim, meus queridos irmãos, que ele não poderia morrer. Não sei, irmão, nós temos uma natureza pecaminosa, nós temos uma malignidade, uma satanicidade. O Paulo é de uma sabedoria. Eu não sei se foi a irmã Patrícia, a esposa do Renan, ligou para mim fazer uma explicação para ela das armaduras de Deus. Ela está aqui? Está aqui? Não foi isso? E eu disse, minha filha, você só compreende a armadura de Deus se você compreender o que eu vou lhe dizer aqui agora. Ela disse, então diga que eu quero aprender. Essa guarda chamada pretoriana, entre 8.700 a 16 mil soldados romanos, foi fundada por Júlio César no período intertestamentário, nessa página branca entre o Novo e o Antigo Testamento. Essa guarda era específica e especial para guardar César. Inclusive o próprio Júlio César foi adorado em vida como um deus romano. E tinha estes secretários, que eram funcionários extraordinários, chamados de soldados romanos da alta guarda pretória, e esses rapazes foi colocado para guardar Paulo, e Paulo, ó, dá-lhe Bíblia. Aí quando Paulo escrevia suas epístolas, essas epístolas notadamente passavam pela guarda pretória, porque eles, antes de deixar a epístola sair como bons soldados, eles teriam que ler, não é verdade? Ler aquelas epístolas para que todo mundo, e aí ele coloca alguns elementos do uniforme que ele via lá no soldado romano, e fazendo essa associação daquele uniforme por meio de uma disciplina que nós chamamos na academia teológica de tropologia bíblica. São metáforas, são equiparações. E aí quando o soldado romano lia, despachava a carta e a pessoa ia levar, Arquipo levou, Tíquico levou, Timóteo levou, Aristarco levou, aí eu acredito que eles voltavam até Paulo. Paulo, que negócio é esse? Que armadura é essa? Olha, a de vocês eu estou vendo, agora a nossa é diferente. O escudo de vocês, esse aí, o nosso é a fé. Diga glória a Deus, igreja. De modo que o próprio apóstolo Paulo disse assim, toda guarda pretória romana escutou a mensagem poderosa. Levante a mão para dar glória a Deus. Ai, você quer saber mais? Eu vou falar a lindeza, o perfuminho de Jeová. Você lembra lá do período onde Constantino venceu Maxêncios, entre 312 e 313, e ele chamou Licínio e Galério, lá no Oriente, fez uma aliança de paz e promulgou o Edito de Tessalônica. Só que o Galério fez uma revolta contra Constantino e voltou a perseguir os cristãos. Foi ali que morreu 40 mártires. Os homens mais extraordinários em martírio múltiplo foram eles, que morreram entre os anos 313 e 320, e um dos fatores pelos quais Constantino foi até lá e matou Galério e
e virou o imperador único de todo o Império Romano? Foi porque ele desobedeceu uma das ordens do Édito de Milão. Ele morreu os 40 mártires de Sol de Sebastião. Quem eram eles? Eram funcionários, oh glória, da guarda pretória romana. Sabe quem são eles? Quem foram seus pais? Foram aqueles que ouviram Paulo pregar quando estava preso na prisão, e o nome de Jesus é glorificado. Ô pentecostal, deixa eu lhe dizer para você uma coisa. Fica sentado aqui na igreja, pega um papel e anota para você aprender as coisas de Deus. Agora, o que Paulo fez para dizer que nós somos pecadores? Agora que eu voltei para o ambiente do texto, ele usou a necroforia, que era uma punição romana para quem cometia um assassinato. Ele, por exemplo, suponhamos que eu assassinasse o pastor Valderi. Me perdoa, meu querido, em nome de Jesus. Vamos fazer o seguinte: o senhor me assassina? Não, eu vou lhe assassinar. Eu vou ficar o bandido, o demônio do negócio. Aí o Império Romano pega o corpo do assassinado e prende ao corpo do assassino. A putrificação daquele corpo, que é uma bactéria chamada cadavericina, que consome aquele corpo enquanto morre, ou seja, enquanto já está morto, passa a matar a minha vida. As cadavericinas, eles pregam o corpo da morte, é chamado de necroforia. Aí o que Paulo fez? O necroforia é o corpo da morte. Quem é ele? É Paulo. Aí ele diz: porque o bem que eu quero, oh glória, eu não consigo fazer, mas eu faço o mal que eu não quero. Aí ele usa a expressão: quem me livrará do corpo dessa morte? Sabe quem, lindeza? Ele, Jesus Cristo de Nazaré. Nele a nossa culpabilidade foi pregada na cruz do Calvário, e vivendo nele, bebendo dele, alimentando dele, jamais você vai satisfazer a vontade da carne. Então, olha que notícia boa. Você pode dizer graças a Deus. Ele morreu no seu lugar. Em quarto lugar, resgatando-nos das mãos dos poderes das trevas. Aí hoje eu fui cair na besteira de ler Hill, Ellicott, Kaufman, Meyer, para ver essa expressão de príncipes e potestades. Publicamente os expôs a desprezo, triunfando deles na cruz. Mas é tanto elemento técnico, e é tão profundo, lá no fundo, mas no fundo, que eu disse: se eu entrar, eu acho que até morro afogado. Então vamos sair daqui. Diga glória a Deus, igreja. Ele disse assim: olha, essa exposição, resgatando-nos das mãos. Inclusive, os irmãos aqui sabem que a ceia que nós chamamos de ceia é Páscoa. Vocês concordam? 14º dia do mês de Habib, celebrado por Jesus com os discípulos, provavelmente 3 ou 4 vezes, dependendo do calendário judaico da sua morte, porque o seu ano de ministério público foi 3 anos e meio. Entendeu, pastor? Ele se reúne para participar da Páscoa. Não é a ceia, é a Páscoa. E na Páscoa você tem lá 4 cálices na Páscoa judaica: o tirarei, o livrarei, o libertarei e o tomarei. São 4 cálices tomados na Páscoa. Se você pegar o Evangelho de Lucas, se eu não estou equivocado, lá tem 2 desses cálices. No Evangelho de Lucas tem 2 desses cálices. Eles pegam um cálice, eles bebem, e quando eles pegam um pão, eles falam Baru atah Adonai Eloheinu melech haolam hamod sinler minharetis. Quando eles pegam o cálice, eles oram. O judeu ora no início da comida, no meio da comida e no final da comida. Se o judeu pega pão, tem uma oração para o pão. Se o judeu pega o suco de uva, tem uma oração para o suco de uva. Se ele muda a comida, ele vai orar de acordo com a comida dada. O judeu, inclusive rabino, eu agora fiquei até preocupado lá em casa. De vez em quando joga um arrozinho fora, um negocinho que vai sobrando assim. E os judeus, eles são totalmente complicados com essa situação, porque para eles, por causa da experiência lá do maná do deserto, eles acreditam que quando o pão vai à mesa é um modo de graça. É um modo de graça e de favor de Deus em favor daquela casa. Você crê nisso? Eu também creio. O pão vem à mesa, é a graça de Deus na tua casa, é a provisão de Deus na tua casa. Ora, por que eu estou falando isso mesmo, hein? Ah, tá. Porque olha aqui, ó, repita comigo: ele resgatou das mãos. Aí é o verbo tomarei.
da Páscoa, eu tomarei das garras do Egito. Eu tomarei. E bota para tomar mesmo. Agora, é engraçado que se eu jogar alguma coisa na sua mão e eu for mais forte do que você, eu tomo dela. Se você colocar qualquer coisa na mão de uma criança, dá um tapa, ela cai e você toma dela. Se você colocar a mão na mão mais forte do planeta Terra e vir um mais forte do que ele, você toma dela. Mas ninguém pode tirar quem está guardado na palma da mão de Deus. É principado, fique envergonhado. É potestade, fique envergonhado. Porque lá na cruz do Calvário você foi para as palmas da mão de Deus e ninguém pode te tomar. Diga graças a Deus. Eu disse: Deus, o assunto é complicado, eu quero ser prático. Então, qual foi o resultado prático? A octopraxia da ação de Cristo em nós. Versículo 16. Ninguém, pois, vos julgue por causa, diga, comida. Irmão, fala alto. Comida. Bebida. Dia de festa. Lua nova. Sábados. Aí eu fiz aqui uma prefiguração, não vou ficar não, porque eu quero ir para baixo, eu quero encerrar isso aqui hoje. A festa de Pentecostes, ela representa as primícias do Espírito Santo e a colheita de almas sob o Evangelho. Ela era realizada no 6º dia do mês de Sivan, 50 dias após a Páscoa. A festa de Lua Nova simboliza a igreja renovada, recebendo a luz de Cristo, celebrada no 1º dia de cada mês judaico. A festa dos sábados são sombras do descanso espiritual eterno que em Cristo nós guardamos todos os dias, inevitavelmente. Nele a segunda é sábado, nele a terça é sábado, nele a quarta é sábado. Ele sim, cumpridor máximo da lei, faz com que toda a igreja possa descansar nele dia após dia. Qual era o dia de sábado na comunidade judaica? Era o fim do dia de sexta até o fim do dia de sábado. Como o calendário é lunar, a partir das 18 horas. O ano do jubileu tipifica a liberdade em Cristo e a herança celestial. A cada 50 anos, o dia da expiação, comemorado no 10º dia de Tisrei, era o ano do jubileu. O que significa isso? Aquele que era escravo era posto em liberdade. Se ele quisesse ficar morando com o patrão furava-lhe as orelhas para dizer que ele era um escravinho da orelha furada. Se a pessoa arrendou, vendeu, agiotou, fez qualquer coisa dessa com a propriedade, no ano do jubileu tinha que ser devolvida. Então, diga glória a Deus, igreja, em Jesus Cristo nós temos essa liberdade eterna. E em último lugar, no 7º ano sabático, representa a salvação pela graça, sem obras. Repita comigo: a salvação é pela graça, mas não é barata. Não, porque esse é o problema da nova doutrina que surgiu aí por quem não sabe nada de doutrina. Porque o povo que não sabe nada de doutrina, eles inventam de criar doutrina. E hoje tem uma doutrina criada, eles mesmos criaram, da hipergraça. Na hipergraça, a graça, ela é barata. Na hipergraça, a graça é barata. É graça, a pessoa usa da liberdade em Cristo. Eu vou entrar aqui no assunto agora, por isso que eu antecipei. Para fazer, o nome é feio, eu não vou nem falar. Vou só terminar, K-I-C. A pessoa abusa da liberdade que o Senhor deu para viver uma vida associada a práticas indecorosas, a decoro, a coisas horrorosas, horripilantes, horroríveis. Por quê? Porque associam a graça de Cristo a uma graça barata, a um favor totalmente. Não, irmão, deixa eu dizer para você uma coisa: a graça, a eleição, a soberania de Deus não anula a nossa responsabilidade. Então, qual que é o resultado prático dessa ação em nós? Eu falei sobre as festas, agora repita comigo: em Cristo somos completos. 1, 2, 3. Por quê? Porque olha aqui, pastor Leonardo, olha aqui, pastor Luiz: ninguém, pois, vos julgue. A versão sírica dessa tradução aqui do grego diz o seguinte: ninguém vos julgue, perturbando, deixando-vos inquietos. A ideia desse texto é dizer assim, ninguém, pois, vos julgue. Quem é que vai ser julgado? Quem está sentado no banco do quê?
dos réus. Então Cristo me removeu do banco dos réus para que a igreja me ponha de novo lá e fique me julgando? Não. Paulo está dizendo assim, ninguém vos julga. Por quê? Porque o diabo, os falsos mestres, os demônios dentro da igreja só podem acessar o seu comportamento se eles acessarem as suas emoções. Por isso que eles olham para minha filha, como a Débora, para o pastor Rodrigo, e falam assim: você é condenado porque você não está ligado à tradição. Você é condenado porque você não guarda as festas. Você é condenado porque você rejeita tudo aquilo que é sagrado e que ficou antes de Cristo. Então nós precisamos resolver o teu problema. Como? Ligando você à santa tradição. Por meio de quê? Da circuncisão. Gente, por isso que o assunto é trabalhado. Vocês às vezes pegam a Bíblia para ler e não entendem absolutamente nada do que estão lendo, porque vocês não entendem absolutamente nada sobre o motivo pelo qual o autor escreveu. Ele está escrevendo aqui, nesse texto inclusive, ele confronta com judaizantes e com gnósticos. Esse período inicial, versículo 16, 17, 18, ele está falando com judaizantes. Ninguém julgue vocês, ninguém faça isso com vocês, porque na pessoa de Cristo todos nós somos filhos de Deus completos. Você pode dizer glória a Deus? Em segundo lugar, em Cristo liberto dos cerimoniais, de comida, de bebida, dia de festa, lua nova ou sábados. Olha que coisa, em Cristo somos libertos dos cerimoniais. Irmão, você já pensou se nós tivéssemos que adaptar a fé cristã ao modus operandi da comunidade ortodoxa? É tão complicado aquilo, pastor Efigênio, que o próprio Maimônides, no século X, ele enumerou a lei em 613 mandamentos, 248 mandamentos positivos e 365 mandamentos negativos. Mandamentos de dentro, aqueles que eu expresso a Deus; mandamentos de fora, aqueles que eu expresso aos homens. Como se não bastasse nós vivermos uma vida de profunda entrega em Cristo, agora ter que associar a Moisés por meio da circuncisão. Então, se tem algo que Cristo fez, querido, foi te libertar destes cerimoniais. Você está aqui nesta noite para glorificar a um Deus que te deu liberdade. Em terceiro lugar, em Cristo. Agora chegou. Eu disse que hoje eu ia andar rápido, não foi? Em Cristo você está livre dos misticismos. Olha, irmão, você está achando que isso é invenção de hoje? Mas rapaz, isso aqui é invenção, culto dos anjos. Baseando-se em visões. Olha o perigo. Não, eu vou ler. Enfatuado. Pastor, que palavra é essa? Eu vou lhe falar. Inchado. Igual sapo que morre em dia de enchente. Inchado. Sapo soberbo. Você já viu esses profetas da internet, irmão? Como é que eles olham para a pessoa? Sabe? Besteira. Uma soberba. Uma ganância, uma necessidade de ser ovacionado nas palmas alheias, uma necessidade exorbitante, gritante, de a pessoa olhar para ele e falar: é homem de Deus. Homem de Deus não é quem profetiza, homem de Deus não é quem fala em mistérios com o Pai, homem de Deus não é quem faz a igreja voar, homem de Deus é quem tem capacidade de perdoar o inimigo, de abraçar quem afronta, de caminhar junto apesar de ter diferenças, de ter o caráter transformado pelo poder da palavra de Deus. Homem de Deus e mulher de Deus não está atrelado a talento. Homem e mulher de Deus está atrelado à vida de entrega e paixão espiritual. Tudo mentira, e a igreja cai nisso. Como que pode a igreja cair nessas coisas? Olha aqui, Agora é interessante aqui nesse texto, não só nesse texto, como também nos textos aos Gálatas e aos Coríntios, Paulo chega a admitir a possibilidade que anjos das trevas se transformem em anjos de luz. Paulo não está dizendo que a visão desse povo aqui é de mentira. Não, ele acredita na severidade das visões. Ele está dizendo anjos. Tanto é verdade que ele diz para os Gálatas: se eu, ou mesmo um anjo do céu, ele não disse eu, ele disse nós, mas nós é eu, concorda comigo? Se mesmo nós, ou um anjo dos céus, da onde é que é o anjo, irmãos?
Da onde é que é o anjo, irmãos? Dos céus. Viei vos trazer outro evangelho para além daquele que eu vos tenho entregue, que ele seja amaldiçoado, a autoridade desse homem. Nenhuma revelação está acima da palavra. Nenhuma revelação está acima do poder da palavra de Deus. Ela é regulamento, ela é regra, ela é paradigma, ela é limite, ela é enquadra. Ela é a palavra máxima da glória de Deus. Ele não está, porque os anjos que esse povo vê hoje, pastor Luiz, não é anjo não. Porque ou então, irmãos, eu estou desviado. Ou então eu tô perdido da vida, eu tô longe de Deus. Eu sou o que eu sou? Eu sou uma ameba. Eu não posso crer que uma pessoa enxerga um anjo e age com a naturalidade e a soberba, como se quem estivesse matando uma barata. É engraçado que aparece uma barata perto de um profeta desse, ou um rato, o cara pula, rapaz. O cara pula de medo. Ele pula que só agora o saci, de medo de um negócio desse. Aí lá ele vê um anjo e não tem nem um rosto, muda. Meu Deus, quando Moisés desceu lá do Sinai, até o rosto dele transfigurava. Enquanto Estevão tomava pedrada na cara, ele viu a glória de Deus e o seu rosto era como o rosto de um anjo. Quando Pedro, multifacetado, sai por milagre da prisão, a menina que atende ele fala: deve ser o anjo de Pedro, porque quem vê a glória de Deus ou a graça de um anjo, até o rosto transfigura. Daí eu estou vendo passar no corredor, não está para ver nada. Eu vi uma única vez um anjo vestido de homem. Não há explicação. Com 16 anos de idade, tive 2 arrebatamentos de sentido. E detalhe, quando eu tive esses 2 arrebatamentos de sentido, eu estava orando sobre os meus joelhos 5 horas ininterruptas por dia. E no final dessa campanha de 6 meses, eu orei 8 horas sobre os meus joelhos por dia. Tive 2 arrebatamentos de sentido, um no começo e um no final. Então, pastor, todos aí é mentira? Desses aí que a gente vê, eu estou quase botando todo mundo na mesma vala. Agora, eu acredito que os anjos de Deus existem, que estes anjos estão aqui nesta casa nesta noite, e que existem pessoas honestas, que têm experiências honestas com o poder do Espírito Santo de Deus. Eu já contei na escola bíblica, eu morei em Rancho de Profeta. Eu sei como que funciona. Eu morei em Rancho de Profeta. Eu morei em 12 casas. Eu estou nisso aqui desde 1997. Eu sei como que funciona o aparato, a incorporação da voz, a batida de palma. Eu sei como que funciona. Eu estava lá no Nordeste, me chamaram os irmãos, os Monteiro, me chamaram para ir orar no monte. Não, eu falei, não, eu vou, irmãos, vou, porque a gente acha que a gente é contra. Não sou não, eu vou orar no monte. Aí marcamos lá, na porta da igreja, acabamos o tempo contando testemunho. Aí marcamos, aí começamos a subir com 15 passos. Aí um já falou, um fez assim, ó. Aí eu falei, meu Deus, nem chegamos lá. Aí ele pegou na minha mão, sabe? Eu acho até ruim fazer essas coisas aqui, porque dá a entender que eu sou contra. Pegou na minha mão, aí pastor, eu já estou sentindo que você está indo. Eu digo, não deixa de besteira. E aí começou a pular, né? Igual o canguru, subindo o coisa. Aí chegamos lá no monte. Aí eles disseram assim, vamos todo mundo ter que orar aqui. Agora, antes de subir, que era mais em cima. Aí oramos lá, graças a Deus, tudo. Aí como eles eram famosos no monte, eu pensei assim, aqui eu vou passar vergonha. Então eu já escolhi assim, um lugar onde eu podia escorar
o braço de joelho, e de que aqui eles vai botar o joelho, aqui agora mais ou menos 10 horas, e aqui é só amanhã. E eu acostumado com isso, lá no interior de Goiás, naquela abençoada cidade, o tempo todo. Cravava o joelhinho assim de tarde, a hora que o sol levantava, nós levanta. Você lembra do Valdemar Gramacho? Lá da região, o Gramacho com o missionário Miguel, eles foi ver quem orava mais de joelho, depois de 24 horas, eles mesmo se acordaram de levantar os dois. Porque nenhum cedia. É uma bobeira que esses profetas têm, né? Bobeira. E tudo. O Valdemar Gramacho, o pai dele, ele é saudosa memória, o filho dele é pastor lá em Goiânia, lá na Bahia. Roubaram a bicicleta dele lá em Jaraguá, lá na principal de Jaraguá. Pois ele voltou lá em cima e disse para Deus: eu não aceito. E ele tinha essa brutalidade com Deus, só que ele tinha vida. E ele disse: eu não vou embora. Rapaz, deu um desespero nesse cidadão que roubou a bicicleta dele. A monarquezinha velha caiu nos pedaços, ele voltou, deixou a bicicleta. Então eu sou desse povo. Aí eu pensei: não, agora eu estou com outro povo, igual aquele povo. Aí quando o irmão pastor Efigênio, com 15 minutos de oração, aí já começaram a cantar. Divisa de fogo, varão de guerra, ele chegou. Eu não tinha nem feito a introdução da oração, porque quando você ajoelha para orar em longas horas, você tem que projetar a sua oração. É aí pelo menos 50 minutos só dando glória a Deus. Diga graças a Deus, igreja. Charles Spurgeon dizia: ore até que tu tenhas orado. É uns 50, eu pensei, eu vou passar aqui agora que estou apertado, porque eu estou desacostumado de ficar mais de 4 horas de joelho. Eles não ficou 30 minutos de joelho. Levantou, começou a fofocar das igrejas, de pastor fulano de tal, de tudo. Aí de repente um fez assim, ó, aí eu falei: meu Deus do céu. E eu de joelho olhando, eu estou sentindo um vulto ali vindo de cá. Aí eu levantei, eu não aguentei. Levantei. Falei: irmão, deixa de besteira, vocês não oraram nada. Você já está vendo vulto, irmão? Pastor, você não está... eu estou sentindo o vulto mesmo. Porque que essas fofocaiadas de vocês, só pode ter o demônio aqui dentro mesmo. Vocês têm que converter. Pronto, nunca mais me convidaram para subir no monte. Está aqui na Bíblia. Paulo está falando aqui que essas experiências são legítimas. Ele está reconhecendo a legitimidade delas. Você pode ter experiência com anjos, você pode, mas você não presta culto a anjos. Irmão, você já viu tanto que a igreja gosta de anjo? Por exemplo, eu estou aqui pregando que Jesus morreu por você, que Jesus morreu no seu lugar na cruz, que Jesus pagou a sua dívida, que ele disse tetelestai, e tu estás sentado de língua branca, de olho arrebitado. Mas se eu dizer que tem um anjo passando no meio da igreja, aí tu quer voar e fazer avião dentro da igreja. A nossa igreja não cultua anjo, a nossa igreja cultua aquele que vive, que reina para todo sempre. Nós temos essa mania de cultuar anjo na igreja. Paulo aqui não começou lá não, começou aqui, culto de anjos baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum. Repita comigo, irmãos: mente carnal no 3, 1, 2, 3. Próprio Paulo está reconhecendo, gente. Olha, naquela época as pessoas eram honestas. Olha, eu vou contar um testemunho aqui e vai sair na internet. Eu conheço homem de Deus analfabeto. Eu conheço pastores analfabetos, homens de Deus analfabetos, mas que nunca se levantaram contra o conhecimento de Deus, contra o conhecimento eterno. Eu me lembro que quando eu fui lá para Santa Maria da Codipe, um companheiro chegou no pastor João França Santos, e eu estou citando o nome, porque provavelmente vai cortar isso aí por aí e vai chegar até ele, e disse assim: você está doido de levar o preso para a sua igreja? Eu disse: por quê? Porque ele é sabido, ele vai tomar o seu lugar. Se é analfabeto, você toma cuidado. Senão eu vou levar porque Deus mandou. O dia que eu fui para a casa dele, a primeira vez, está ali minha esposa que sabe, a igrejinha de Itaipa, a igrejinha azul, uma linha menor, pastor Efigênio, que esse púlpito era a igreja, não tinha geladeira, não tinha banheiro, o banheiro era lá fora. Aí quando eu cheguei logo, ele comprou uma geladeira, nós dormimos um papelão na sala. E a hora que eu fui para a construção trabalhar, ele falou: trabalhar? Eu não te trouxe aqui para trabalhar, eu trouxe aqui para você orar. Enquanto eu trabalho, você ora, porque se você quiser trabalhar, eu vou orar. Ele me punha para orar 7 horas de joelhos por dia. Ele disse: porque enquanto você ora, Deus abre a porta. Analfabeto, no sentido, pelo amor de Deus, internet, no sentido de não ter tecnicidade, não ter profundidade, no fundo. É um pastor comum, mas é crente, é cheio do poder de Deus, é cheio da graça de Deus, tem a glória de Deus na sua vida, não é contra conhecimento. Nisso aí eu creio. Nisso aí eu creio. O dia que a convenção do estado transferiu ele lá para a cidade de Bom Jesus, esse filho vai chegar lá, eu sei que vai. Transferiu ele, o pastor Edmés Amaral da Paixão, filho do pastor Sebastião Fiel da Paixão, combinou lá. Eu estava me ajudando financeiramente ele, que eu tinha conseguido uma ajuda com ele lá no pastor Isaías da Silva Negrão, na rua Campinas 1240. E aí o Edmés falou assim: vamos embora logo, porque senão ele desiste. De tanta pobreza na cidade de Bom Jesus
Piauí. Ele foi para uma casa onde só tinha um pé de manga. Ele comprava um pouquinho de arroz para comer, e à noite comia manga, sem dinheiro, sem nada, na pobreza. Aí eu vi anjos, no sentido de que eu vi relatos de pessoas que viram anjos do lado dele, e ele via várias vezes, eu também já sentia, nunca via. Aí nesse sentido eu creio num homem genuíno, numa fé genuína, sem interesse por detrás, sem coisas escusas, sem soberba, sem ganância, lá na simplicidade do agreste. Aí eu acredito que essas coisas acontecem. Eu vi. Eu vi. Agora esse povo aí, vocês me desculpem, as calças dele, você já viu? Eu não acredito. Que o Senhor me perdoe, estou no seu altar. Se as experiências forem reais, essas coisas absurdas que vocês veem aí, eu mesmo acredito. Porque já vi pessoas que tiveram bem mais do que eu, e o caminho é totalmente diferente. Ou então nós estávamos errados a vida inteira. Paulo adverte que os irmãos em Colossenses, sabe o que ele está dizendo, pastor Efigênio? Olha, vão aparecer pessoas entre vocês que o argumento vai ser espiritualizado e místico. Não escutem. E nós vamos caminhar com o que, Paulo? Com o que foi estabelecido na palavra de Deus. Diga graças a Deus, igreja. Nós estávamos lá na sala dele e entrou dois. Passava era a noite orando, o dia orando. Cansei de ver, pastor Charles, o pessoal lá, que você lembra que Goiás mandou missionário para lá a vida toda? Mulher de obreiro, não deixar nem descer a mudança do caminhão. Dizer para ficar aqui, pode voltar para trás. Ficava não. Mas rapaz, fazendo o que lá? Não ficava não. No meio do agreste, no meio do calor, não ficava, meus irmãos. É outra coisa. O reino de Deus é outra coisa. Não tem muito a ver com isso aí que a gente vê nesses grandes centros, não. Muita gente boa, tem muita gente honesta, muita gente verdadeira, tem muita gente fiel. Uns, inclusive, eu até reconheço a ingenuidade da pessoa, porque cresceu nesse ambiente, não é desonesta a pessoa, ela não é maligna, ela não é igual isso aqui, ó, inchado, soberbo. Ele diz lá ter uma manifestação, aí como ele não tem uma compreensão bíblica, pastor Efigênio, por isso que a Bíblia diz, errai não conhecendo e o poder de Deus, porque se o poder de Deus vir na sua vida sem o conhecimento das Escrituras, você vai suplantar a autoridade escriturística, por causa da experiência, vai mesmo.